Uma vez me deparei com um post no Facebook sobre você jogar com vilões no mundo dos jogos, e entre esses personagens estava o Vander de Shadow of the Colossus. E eu fiquei pensando, é sério? Sério que acham que o Vander é o vilão? Na verdade, é sério que acham que existe vilão em Shadow of the Colossus? Isso que eu vim discutir aqui com vocês, e passar na minha percepção sobre a falta de um vilão em Shadow of the Colossus nesse vasto mundo de solidão do universo de Fumito Ueda. Meu nome é Bolseiro, e bem-vindos ao canal. Eu sei o que muitos podem pensar ou dizer. Como assim? Não há vilão nesse jogo? Claramente é o Dorme. Não, claro que não. É velho da espada que veio encher o saco do Vander. Ambos errados, o vilão é o Vander por matar todos esses colossos que vivem pacificamente nesse mundo sem vida. E eu, bolseiro, digo que os três estão errados. Por que você pergunta? E a resposta é simples. Não há vilão. Pelo menos não da forma tradicional das histórias, ou até mesmo de forma subtendida. Vou tentar falar melhor. Nenhum desses três personagens são vilões nesse jogo. Cada um tem suas motivações para fazerem o que estão fazendo, e isso que vim falar para vocês. Começando pelo nosso protagonista de poucas palavras, ou só uma. Agro! O jogo nos introduz ao Vander entrando nas Terras Proibidas com sua nobre companheira Agro, e uma garota morta junto com ele. Após chegar no templo, Dorme se introduz a Vander depois de ver que ele havia posse da espada ancestral. Papo vai e papo vem, e Vander fala que ouviu dizer que um ser no qual manipula a alma dos mortos poderia trazê-la de volta. Dorme confirma em tom de sarcasmo para Vander, mas que é possível em troca de um favor. Vander, surpreso em ver que é possível trazê-la de volta, Dorme explica sobre os colossos e que se Vander conseguir matar cada um deles, ele traz a garota de volta. Já aqui no início nós conseguimos entender o porquê que o Vander tá fazendo o que tá fazendo, cara. Ele ama essa pessoa o suficiente pra fazer coisas absurdas, coisas impossíveis, matar esses colossos, seres tão inacreditáveis que ninguém ousa entrar naquelas terras. Não sabemos se ela é irmã, namorada, esposa, melhor amiga, não sabemos nem se o Vander conhece essa garota, mas que ele ama ela o suficiente pra fazer o que faz. Muita gente pode achar esse ato do Vander egoísta, até porque ele tá matando esses seres que não estão fazendo nada pra ninguém nesse mundo sem vida. Mas assim, galera, levando em consideração que a única função dos colossos é proteger eles mesmos de qualquer outra pessoa que tente matá-los, afinal eles estão aprisionando partes da alma do Dorme, né? Bom, isso não necessariamente é uma coisa ruim se você levar em consideração, eles são uma criatura sem vida, eles não têm uma função além dessa de proteção. Em relação à alma do Dorme. Então, assim, de certa forma, eu acho que qualquer um na posição do Vander faria o que ele faz se fosse alguém de muita importância, que você amasse o suficiente para fazer qualquer coisa, e nesse caso, o Vander ama o suficiente para fazer tudo isso. Agora vamos ao Dorme, nosso personagem misterioso e místico. Sua alma foi aprisionada em 16 partes, no qual são 16 colossos que estão espalhados por essa terra, nas Terras Proibidas. E caso os colossos sejam destruídos, a alma dele vai se libertar e ele vai voltar a ter aquele corpo dele, ele vai voltar a ter o poder suficiente, que até então o jogo não deixa claro o porquê que ele foi aprisionado, se ele fez alguma coisa, se ele matou pessoas, se ele fez algo tão absurdo que foi necessário aprisionar o personagem, foi necessário aprisionar a alma dele em 16 partes, né? O jogo não deixa isso claro, o que aconteceu no passado, né? Isso é uma das coisas que eu gosto do Shadow of the Colossus, que ele não te deixa claro o que aconteceu, mas tá ali, esse é o universo, entendeu? Agora eu vou falar o porquê que o Dorme não necessariamente é um vilão nessa história toda. Como eu falei no início do vídeo, após o Vander chegar, o Dorme se introduz e começa a conversar com o Vander e explica a situação e fala que ele realmente pode trazer a garota de volta caso o Vander faça o que ele pedir. E é aqui o meu ponto do vídeo em relação ao Dorme. Dorme logo em seguida fala algo que mostra que não necessariamente ele é um vilão. Como eu disse, isso tudo é na minha percepção. Dorme fala que haverá um preço muito alto a se pagar caso o Vander aceite tal missão.
Vander, sem pensar duas vezes, aceita. E você me pergunta, tá, mas o que tem a ver? O que o Dormin falou que é tão relevante ao assunto? Galera, Dormin avisou sobre as consequências que iriam ter, caso Vander fosse vitorioso em sua jornada. Vou tentar explicar melhor. Dormin, esse ser poderoso e misterioso, fez questão de falar para Vander que haveriam consequências, que alguém iria pagar o preço, que alguém iria sofrer no fim da história, e que obviamente seria Vander. Dormin avisa nosso protagonista sobre isso. Um vilão de verdade, esconderia o fato dessas consequências. Falaria só o que a pessoa iria querer ouvir e se aproveitaria de todas as formas para sair na vantagem. Mas não, isso não acontece. Vander fica ciente já de cara sobre o futuro incerto e doloroso que ele irá ter caso consiga cumprir essa missão. Fora também que nas batalhas contra os Colossos o próprio Dormin dá dicas ao Vander para matar cada um deles. Tudo bem que ele quer que o Vander consiga matar eles, mas é um detalhe a se falar. Até porque, galera, o Vander poderia ter simplesmente pegado a garota, subido na agro e ter dado meia volta e indo embora daquelas terras. Afinal, o Dormin ainda ia continuar preso e não teria nada que ele poderia fazer. Mas mesmo assim, Vander e Dormin entraram no consenso, um acordo, uma mão lava a outra. Então... agora vamos ao velho da máscara. Da mesma forma que Dormin e Vander têm seus motivos para fazer o que fazem, o velho da máscara também tem, e o dele pode ser até o mais complicadinho de ser explicado. O velho da máscara aparece depois que você mata alguns colossos durante o jogo. Uma cutscene aparece mostrando que um grupo está indo até as Terras Proibidas. Chegando lá, o velho vê o que está acontecendo, vê os pilares dos colossos todos destruídos, vê a garota deitada no altar e logo depois Vander aparece desacordado. O velho, sem crer no que está vendo, começa a falar enquanto Vander tenta se levantar e vê a garota. Que ainda não falei o nome por sinal, o nome dela é Mono. Depois disso tudo, o velho manda atirar em Vander e assim, achando que havia terminado a loucura disso tudo, mas depois as almas dos colossos tomam controle, se tornando assim Dormin, despertando pelo que parece uma segunda vez. Na correria, o velho pega a espada ancestral, fala uns bagulho muito doido e joga a espada numa pequena fonte no templo. Assim, Dormin é derrotado e Vander vira um bebê. Mas tudo bem, porque o velho fez tudo isso? O jogo não deixa claro o desespero do velho, apesar de dar indícios. De forma breve e direta, seria aquela velha história: as pessoas odeiam aquilo que não compreendem. Talvez seria algo muito complicado para um ser humano entender o que o ser que o Dormin é. Lembrem que até agora o Dormin não fez nada de maligno na história. Pô, mas nesse momento final ele atacou os caras. Sim, como defesa, Vander iria morrer se Dormin não tivesse tomado conta do corpo dele. Lembrando que no início do jogo o Vander fala para Dormin que a Mono foi amaldiçoada, no qual ela foi sacrificada por ter um destino amaldiçoado. Isso não fica muito claro do porquê que ela foi sacrificada. Tudo bem, ela tinha um destino amaldiçoado, mas por quê? Nem isso o jogo deixa claro, então talvez seja um dos motivos do velho ter ficado tão desesperado em relação ao Vander de estar libertando o Dormin, de ter roubado a espada ancestral e de estar tentando ressuscitar a Mono. Mas como eu disse, nada disso é deixado claro pra gente, pro público. Isso é uma história que só os personagens que estão ali conhecem e que a gente só tá vendo a parte rasa dessa história toda. Esses três personagens fazem o que fazem por suas motivações. Motivações não egoístas, talvez sejam egoístas em um certo ponto, não mais ou cruéis. Vander fazia o impossível para trazer de volta alguém que ama. Dorme com seu desejo de se libertar e o velho da máscara com medo do que poderia acontecer caso Dormin se libertasse. Esse universo de Shadow of the Colossus não deixa explícito. Na verdade, nem chega a falar o que aconteceu naquelas terras. Sabemos que são terras proibidas e que provavelmente são proibidas por causa do Dormin. Mas por qual motivo? Não sabemos até hoje. O mapa do jogo deixa entender que havia vida lá. Pessoas moravam lá, há ruínas, cavernas, monumentos. Mas algo naquele mundo, naquela terra, aconteceu que virou esse mundo solitário. Creio eu que nunca saberemos a história desse universo,
Fumito Ueda nunca falou nada sobre isso e provavelmente nunca vai falar. Lembrando que isso tudo o que falei, que deixei claro em relação aos 3 personagens, é algo que eu interpreto desse jogo. Você pode achar que nenhum é o vilão, ou até mesmo que os 3 são os vilões, ou Soldorman, ou Vander. Esse jogo é meu jogo favorito do mundo dos games por diversos motivos, seja a trilha sonora, o mapa, os personagens, as lutas contra os colossos, os próprios colossos, o design das coisas, enfim, são inúmeros motivos do qual eu amo esse jogo. Um jogo que tanto amo, um jogo que até os dias de hoje nenhum jogo se compara a ele e que provavelmente nunca irá.